Estamos hoje aqui a falar dos jovens e da religião, neste programa em Foco na Religiões TV. Muito obrigada também pela sua companhia. Já sabe que os meus convidados têm aqui opiniões diferentes e assim é bom que assim seja. Célia, nesta altura estamos a falar aqui também de questões religiosas, mas há hoje grandes correntes, eu não sei se religiosas, mas ponho esta questão, em que pensam muito nesta questão do pensamento positivo, na lei da atração, no segredo, neste famosíssimo livro O Segredo, nestes conceitos todos de bem-estar, de autoconfiança, livros, este tipo de coisas. Como é que uma pessoa que está ligada à religião e que é católica vê todo este movimento? Ou acha que isto é um disparate pegado e que é só conversa fiada? Não, é fruto da nossa natureza. Nós temos um corpo, mas também temos um espírito. E o corpo tem necessidades físicas, o espírito tem necessidades espirituais. Não é? E o espírito tem muito a ver com o sentido que eu dou à minha vida, como é que eu estou na vida, como é que eu me posiciono. Não é? E de facto, se nós não dermos espaço para encontrar respostas a esta dimensão espiritual, nós vamos sentir um vazio. E isso vai nos levar, em algum momento, à procura de qualquer coisa que vá colmatar estas falhas de respostas. E se não as encontramos, porque esta questão das respostas ao nível espiritual não são necessariamente respostas religiosas. Claro. Não é? Portanto, há uma distinção. Há muito essa procura hoje em dia, não há? Exatamente, é assim, para quem é Os para livros quem de tem... autoajuda são um sucesso. Não é por acaso, pois não? Pois, exatamente, porque é uma necessidade humana, terão sucesso. Nós poderemos ter a nossa espiritualidade fundida na nossa religião e vice-versa, ou não. Se acontece essa fusão, nós vamos procurar aprofundar, é porque houve um aprofundamento da religião, dos valores e encontramos aí o sentido da vida. Se não temos religião ou se não desenvolvemos esse lado, poderemos ir buscar ou desenvolver a parte espiritual noutras áreas e então termos o que acabou de dizer, esse tipo de procura. Porque, de facto, a religião pode-nos colmatar essa parte, mas podemos não fazer esse caminho. E se o não fizermos, facilmente seremos influenciados por outras correntes que poderão ser a mesma positivas. Não estamos a falar aqui se é positivo ou negativo. O que eu acho que é importante é que, seja o que for, nos ajude a encontrar este caminho de felicidade. E volto a falar nisto porque, para mim, é de facto uma questão central. Encontrar o sentido da sua vida, ter uma vida que faça realmente sentido e se a ajuda vem dali, se vem do outro lado, eu penso que isso já é uma questão... O nome da origem, se calhar, não está tão importante, não é? Sim, desde que, de facto, isso nos ajuda e nos torna seres mais humanos e mais felizes. Estamos aqui a falar de um aspecto fundamental que é a questão da felicidade, professor Paulo Mendes Pinto. Mas o que é certo é que estes livros de autoajuda, estas situações, teorias quase que alternativas religiosas, estão a tomar um peso muito grande nas sociedades, não estão? Imenso, imenso. Hoje, se formos a uma livraria qualquer, essa literatura, que é uma literatura de uma espiritualidade que às vezes se costuma dizer, denegrindo um bocadinho, de uma espiritualidade light, não é? Vai buscar... eu já ouvi muitas coisas, mas essa da espiritualidade light é muito curiosa. Tinha que vir um professor da ciência das religiões. Mas continua. Vai buscar ingredientes às espiritualidades orientais, ao cristianismo também, a algumas correntes filosóficas e faz assim um mix que de facto corresponde muito a algo que já falámos aqui hoje, que é a essa necessidade que as pessoas hoje têm de, no fundo, percorrer, usando uma expressão que alguns antropólogos usam desde há uns anos para cá, que é percorrer o supermercado religioso que está à nossa frente. Porque, de facto, temos mesmo a oferta religiosa é muito grande, e há muita gente a percorrer essa oferta. E estão numa igreja, depois estão noutra, eventualmente depois passam a fazer yoga, reflexão budista, e vão percorrendo todo esse caminho, e essa literatura hoje de autoajuda vai beber a todas estas tradições para dar... enfim, para dar respostas, para dar, no fundo, muito um sentido. Acho que a expressão está muito boa de ajuda, não de autoajuda, mas de ajuda, sim. No fundo, de criar estímulos, criar pensamento positivo, porque, de facto, a religião, no sentido tradicional, os movimentos religiosos tradicionais, no caso do nosso mundo, a Igreja Católica,
refugiou-se muito no século XX na questão do rito, na questão da prática, na questão da repetição, descurando um pouco o campo da espiritualidade, da reflexão, do interior. E grande parte da erosão que a Igreja Católica continua a sofrer ainda hoje vem muito de na prática, tudo se ter, ou grande parte daquilo que se faz dentro da Igreja Católica, se ter lançado para o campo do cumprir rito, do cumprir calendário. Por isso é que todas as obras sociais hoje em dia são tão apelativas, como já vimos aqui, até para ateus, não é? Muito bem. De qualquer das formas, esta questão do autoconhecimento, digamos, esta procura tão grande do autoconhecimento é porque as religiões estarão a falhar? É porque aquilo que o professor dizia agora mesmo, que há uma maior procura da espiritualidade, é isso? Já tudo falhou, é preciso ir por ali, que o caminho é diferente? Eu não diria que é o facto das religiões estarem a falhar. É o facto da sociedade estar... as pessoas sentirem que a sociedade está a mudar. Podemos dizer que as religiões estão a falhar, tal como a economia está a falhar, etc, etc, etc. Estamos numa mudança de paradigma em que, de facto, as pessoas hoje procuram muito, no campo religioso, um caminho individual. Procuram, numa linha muito individualista, se quiserem, procuram o seu preenchimento espiritual. As pessoas têm as suas interrogações. As pessoas querem procurar as respostas para essas interrogações num caminho construído por si mesmo. Muito na linha, de alguma forma, do que dizia ali o Bernardo. Bernardo, já agora voltava para ti. Em relação a esta questão dos livros de autoajuda, deste interesse, tu achas isto curioso? Esta questão, por exemplo, aqui a questão da lei da atração, que é tão falada no segredo, enfim, se nós conseguirmos, eu para não dizer para não cometer nenhum erro, peça o que quer, acredite e não se preocupe com o modo de alcançar o seu desejo, deve cumprir-se graças à lei da atração, como se nós conseguíssemos de facto atrair para nós aquilo que queremos e às vezes até inadvertidamente atrairmos aquilo que não queremos. Isto diz alguma coisa ou achas que isto é puro marketing não é religioso, enfim, é desta área, digamos, religião light, como dizia aqui o professor, que eu achei uma delícia. Depende dos livros, não é? Há livros que eu aceito, concordo que realmente as pessoas... Achas interessante este tipo de literatura? Acho interessante, não toda a literatura, mas existem alguns livros, por acaso nunca comprei nenhum, até porque já tinha um e eu até acabei por trazer o meu livro de bolso, este eu já o tinha, que é do Paulo Coelho, é o único que eu tenho dele, que se chama Manual do Guerreiro da Luz. E, portanto, eu não comprei o Segredo nem todos esses, tenho este nunca o irei largar, porque de facto ajuda-me e ensina-me, digamos assim, a combater todas as adversidades que eu tenho pela frente. E, digamos que esta é a minha Bíblia, não é? Esta será a minha Bíblia. E por isso é que eu não comprei nenhum desses, aceito e acho lógico que isso aconteça, porque no fundo esses livros, no meu entender, o que é que estão a fazer? Estão a fazer a vez de um amigo que essas pessoas têm ao lado, que lhes está a tentar ajudar e está a tentar contornar essas dificuldades. E como eu disse há pouco, há livros que de facto é puro comercial, quer dizer, dali as pessoas não tirarão grande coisa, mas há outros que eu acho que sejam lógicos para as pessoas se inspirarem e progredir. Mas tu, como jornalista, percebes que isto é um fenómeno com uma importância imensa, não é? Não é por acaso que o Segredo se venderam, eu não sei já quantos milhões, é uma coisa impressionante. Porquê é que isto chega tanto às pessoas, este tipo de teorias? Este tipo de ideia de que a lei da atração, nós conseguimos, nós queremos ter... o Segredo tem, aliás, coisas curiosíssimas, porque diz, pense no carro que você queria ter, que você vai conseguir tê-lo. Eu já tentei, mas não consegui, mas deve ser falta de jeito, com certeza. Porque também os homens do marketing estão a trabalhar cada vez melhor e as pessoas, portanto, chegam mais depressa à informação e chegam mais depressa a este tipo de produto. Há outro tipo de produto que eu posso lhe dizer que eu ouço falar, eu pelo menos ouço falar, não só nos livros, mas, por exemplo, as pessoas cada vez mais se viram para a astrologia, se viram para o campo do tarot. Quer dizer, como é que se explica isso? Isso, quer dizer, isso dava para outro programa, de certeza absoluta. Mas andamos a tentar descobrir o futuro quando é no presente sabemos bem, não é? Não só, Teresa, não andamos só a tentar descobrir o futuro, nós andamos também, ou muita gente anda a tentar perceber o porquê que aconteceu e porquê que está nesta situação. Coisa que eu acho que os livros não explicam, quer dizer. Já agora passava aqui para o Nuno Coelho. O que é que você acha deste boom destes livros de autoajuda e deste tipo
situações, porque as pessoas, de facto, uma coisa é certa, os livros se vendem porque as pessoas se interessam por eles e acabam por lê-los, com toda a certeza. O Segredo, enfim, outros muitos que estão ligados aqui a estas coisas, não é? Porque é que haverá esta procura tão grande de o tentar descobrir o futuro? Como é que a gente vai conseguir ter? E porque a última parte do programa vai ser ter ou viver, mas pronto, gostava que me dissesse. Eu acredito que nós todos temos um espacinho por preencher quando nascemos e enquanto estamos por cá, que pode ser preenchido, e eu acredito que esse espaço deve ser preenchido por Deus, por Jesus Cristo. Muitas outras pessoas ocuparão ou tentarão ocupá-lo com outro tipo de coisas, desde desse tipo de crenças, de filosofias, de ideologias, tentarão fazer por aí. Agora, eu acho que há uma coisa que devemos realçar, e pelo menos eu acredito que nenhuma dessas ideias, dessas filosofias aponta para aí. Nós estamos a falar da nossa felicidade cá, de sermos sucedidos enquanto cá estivermos, de sermos alguém que atinge os objetivos a que nos propomos, mas eu acredito que há mais para além disso. Ou seja, e quando morrermos, o que é que vai acontecer? E a religião em que eu acredito, a Bíblia, da forma como é apresentada, fala-me também o que é que haverá depois disso. Portanto, não é só apenas eu ser feliz cá e eu ser sucedido, mas também acreditar que o que fizer aqui pode ser determinante para uma eternidade que irei viver, com certeza. A nossa vida não é única. Nós, o que fizermos aqui, não vamos ter tudo resolvido nos não sei quantos anos que vamos ter, isso ultrapassa, mas isso é eminentemente uma questão religiosa. Sim. Pedi aos 4, agora já estamos na última parte do programa, para falarmos um bocadinho do que se está a passar à nossa volta. E gostava que me dissessem, começava por si, professor, como é que, em termos de alguém que pensa neste fenómeno religioso como o senhor, que estuda a ciência das religiões, como é que hoje esta religião do dinheiro, da finança, que domina tudo e todos, como é que isto está a controlar o homem, ou o homem consegue controlar isto alguma vez na vida? Não é a primeira vez na nossa história que nós estamos perante crises que têm muito a ver com o dinheiro. E nos últimos tempos eu ajudei alguns amigos meus, pessoas muito ligadas à esquerda, pessoas muito pouco religiosas, a descobrir um texto extremamente interessante hoje em dia, que é o Deuteronômio, um texto bíblico, que tem uns capítulos muito interessantes sobre a relação com o lucro, com o dinheiro, com os bens. Eu sei que esse texto é complexo, mas em termos o mais simples possível para os nossos espectadores, damos um pouco ideia basta, passamos a perceber porque é que Karl Marx era judeu, por exemplo, e vemos que muito de preocupações que nós hoje em dia temos, da especulação, por exemplo, a especulação que domina os mercados, que domina o sobe e desce das bolsas, as cotações, etc. Enfim, são preocupações que, e isto não é apenas uma questão religiosa, são preocupações que já tiveram lugar em sociedades semelhantes às nossas, não com a tecnologia que nós temos, mas com problemas existenciais muito próximos de grande parte da sociedade, de um momento para o outro, estar metida em dívidas enormes, e a religião teve que dar resposta. E nós hoje temos, no fundo, esses, peço desculpa aos religiosos de usar esta expressão, temos esse fóssil, que são textos que vêm dessa época. E, portanto, o mundo das religiões já teve que dar respostas a sociedades. E que resposta se dá exatamente quando as pessoas fazem a pergunta que o professor acaba de formular, ou seja, porquê é que eu vou ter que pagar uma dívida que outros contraíram, por exemplo, com um banco em Portugal, que nenhum dos que aqui está presente lucrou coisíssima nenhuma, porquê é que eu tenho que pagar essa dívida, por exemplo? Há uma resposta religiosa. Eu acho que há uma resposta, se calhar, política. O universo das religiões hoje ainda não encontrou resposta a dar. Temos alguns grupos religiosos que, por exemplo, no âmbito próximo ao evangélico, os grupos que têm crescido mais nos últimos anos, são de facto grupos que alinham por chamemos-lhe uma teologia em que o que interessa é a prosperidade, é o receber rapidamente dinheiro para ou pagar as dívidas ou para ter o tal carro. Não será um pensamento positivo de atração, mas, enfim, uma questão literal de dádiva, uma questão monetária, mas, de facto, as grandes tradições religiosas ainda não vão tanto por aí, pois não? Não vão tanto por aí e ainda não encontraram respostas para esta crise atual. As atuais
as grandes tradições religiosas, a resposta que estão a dar, que é uma resposta civicamente muito importante, é de facto a do apoio social, é o de apoiar quem está em situação de crise. Agora, teologicamente, não há resposta para a dívida é tua ou é de todos, tens que pagar ou não tens que pagar. Isso, as religiões não vão dar resposta a isso, de certeza. Porque também não é essa naturalmente, também não é essa a sua delas. função, mas de qualquer das formas, já agora gostava da sua opinião, como homem ligado à ciência das religiões, como é que vê? Não vamos aqui de certeza absoluta descobrir a solução disso, não ganhávamos todos o Prémio Nobel, mas de qualquer das maneiras, numa situação destas, há alguma hipótese de daqui a algum tempo nós podemos não andar tanto com a cabeça em baixo, tanto olhar para o chão e olhar um bocadinho mais para o sol que está lá fora? Ou isto é completamente irreal, como diz o Medina Carreira? Isto é tudo muito mau e que vai acabar tudo num horror. E olha que ele tem acertado muito. Isto não é uma questão religiosa, é uma questão... Infelizmente tem. Não, acho que há a possibilidade de nós olharmos um bocadinho mais para cima, de uma forma um bocadinho mais otimista. Acho que há. E aí o universo das religiões poderiam ter um papel muito positivo que, sinceramente, se deveria centrar na questão da dignidade da pessoa humana. De facto. E as religiões poderiam ter um discurso que passasse no sentido de um otimismo para os seus crentes, para a sociedade, mas também um discurso de responsabilidade social mais vincada para os dirigentes políticos, para os dirigentes empresariais, isto é, para quem, de alguma forma, pode e manda, ou pode eventualmente mandar. E aí as religiões poderiam ter um papel muito importante a desempenhar, se não se fecharem apenas dentro das suas comunidades, falando para os grupos que estão na Assembleia, nas suas igrejas, com as quatro paredes à volta. As religiões aqui teriam que sair para fora e ter literalmente um discurso cívico. Um discurso social, como, aliás, cívico e não religioso. Já está a acontecer neste momento. Exatamente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Cardeal, em Lisboa, do Cardeal Patriarca, que de facto de várias vezes tem chamado a atenção da situação gravíssima social que estamos todos a viver, e não é apenas a perspectiva do homem da religião, mas também do homem social. E era por isso que eu também perguntava aqui ao Nuno, até que ponto é que, por exemplo, no caso da sua religião, há esta procura de acudir em termos sociais às pessoas, e não apenas ao grupo social, como dizia aqui o professor, que está dentro das quatro paredes da igreja de que faz parte. Se calhar vou ser muito radical com aquilo que eu vou dizer, mas para mim ficar dentro da igreja a fazer as minhas reuniões, as minhas, entre aspas, as nossas reuniões, não faz qualquer sentido. Acho que a nossa missão deve mesmo ser falar aos outros, ir para fora, de todas as maneiras. Nós, por exemplo, todos os sábados... Inclusive é uma forma não pacífica. Não pacífica? Não. Pergunto-lhe. Não, acredito sempre com decência e ordem. Estou-me a lembrar, por exemplo, que em variedíssimos países, estou-me a lembrar do Médio Oriente e de África, ultimamente assistimos a situações em que as pessoas disseram chega de pacifismo. É quase uma provocação que faço, mas de qualquer forma ponho-lhe essa questão. Acha que se deve ir ao ponto de se ultrapassar a fase pacífica ou não? Sempre com decência e ordem. Eu se quiser fazer alguma coisa num jardim público, basta-me fazer uma cartinha, dizer que quero fazer, esperar por uma autorização ou não, porque a nossa lei até nos permite fazer de forma mais fácil e célere, e posso muito bem ir. A polícia pode aparecer lá, mas tudo está legal, temos essa possibilidade hoje em dia, estamos num país que nos permite fazer isso. Mas a nossa postura, e eu acredito nisto, deve ser muito para fora. Nós, por exemplo, todos os sábados servimos refeições a toxicodependentes, pessoas com algum tipo de muitas necessidades, sem abrigos, e fazemos isso gratuitamente, e para além da comida, que é importante e que procuramos fazer tudo através de ofertas e de investimentos nossos, da Igreja, e de pessoas que também acabam por dar um pouco, para além disso damos também uma palavra do outro lado, não só o aspecto físico, mas também tentamos ajudar no aspecto espiritual, noutra valência, que acreditamos que também é importante. E as pessoas ouvem-vos com atenção nesse aspecto? Cada vez mais. Ou estão cada vez mais à procura de buscar lá aquilo que é absolutamente necessário para o dia-a-dia e o resto passa um bocadinho ao lado? Se calhar alguns, naquele dia, devido a outras razões, se calhar até não vão ligar muito num determinado dia, mas se calhar noutro até dão atenção. Mas eu acredito que os dias de hoje vão ser muito... Quem fala de hoje, os próximos anos de crise, de dificuldade, vão ser muito prósperos precisamente para isso. Cada vez há mais pessoas interessadas em ouvir.
talvez pelas dificuldades, é a tal questão. Quando surge um problema, lembramos-nos de Deus. Ou, já até se costuma dizer, só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, não é? É um bocadinho por aí, mas acredito que estes tempos serão tempos que as pessoas estarão cada vez mais interessadas. Eu vejo isso por colegas de faculdade, amigos, pessoas que se calhar hoje já não têm tanto... Às vezes a religião torna-se um tabu no nosso meio, na escola, nos trabalhos, em tudo isso parece um tabu, mas acredito que hoje em dia cada vez está a mudar mais. E acho que deve mudar, devemos ter uma conversa como esta, agradável, e falar das coisas, daquilo que acreditamos, sem qualquer tipo de problema. Eu posso acreditar numa coisa, outros podem acreditar noutras, mas ficamos todos bem, no final. Pois, tudo bem, mas é assim, o Nuno já percebi que, enfim, dentro dos seus princípios religiosos, é uma pessoa extremamente pacifista. Não há nada que verdadeiramente o tire do sério, que lhe faça dizer assim, isto tem que ser de outra maneira. O quê, por exemplo? Não, situações do dia-a-dia. Eu às vezes também quando fico virado ao contrário sou um bocado chato, confesso, mas tento sempre respirar fundo. Acho que há sempre uma solução para as coisas e vejo, às vezes, as notícias que se vêem não são de todo agradáveis e, como estava a falar há pouco, estamos todos a pagar por coisas que não fizemos, a crise vai chegar, vai chegar não, já está aí. Já está. Portanto, aí. Cada vez pior. E é que depois, deixa-me passar agora para o Bernardo. Bernardo, e depois nós pensamos todos, tudo bem, há algo superior que orienta tudo isto, como é que é? Eu sei que não acreditas em algo superior que orienta tudo isto, mas como é que os jovens, com religião ou sem ela, reagem perante uma situação destas? E podem dar um bocadinho de uma abertura maior em termos de perspectivas de futuro? É uma questão de quererem ultrapassar isto tudo. Porque, como nós sabemos... Tu acreditas mesmo na lei da atração? Se eu quero, eu consigo. Acredito porque tem acontecido comigo, não é? Em tudo aquilo que eu quero alcançar, pelo menos até ver, para já, mas eu acredito que vou lá chegar. Eu acho que é uma questão de nós todos querermos e termos paciência para lá chegar, porque também há muita gente que não tem paciência, quer ir pelo caminho mais fácil. Há uns que, como nós costumamos dizer, desviam-se das pingas para chegar onde querem, mas não conseguem. Muito obrigada. Eu passava agora para a Célia, estamos mesmo a terminar quase que o programa. Célia, gostava que me dissesse, na sua perspectiva de vida e em coisas muito concretas, como é que um jovem, que é no seu caso católico, que para todos os efeitos ainda é a religião, quando todos sabemos, mais dominante em Portugal, como é que pode reagir perante a atual situação do nosso país? Muito concretamente em relação à situação do nosso país. Por exemplo, assim muito concreto, integrar os grupos que já estão formados e que já trabalham há muitos anos nas comunidades paroquiais, nomeadamente nas conferências de São Vicente de Paulo. É um grupo de pessoas, normalmente tem um elemento de cada lugar e que, dentro do possível, conhece a realidade daquele lugar. Ora, estas pessoas apresentam as necessidades, algumas silenciosas, de pessoas que não têm coragem de falar, mas que vão conhecendo porque vivem muito perto, e depois, em grupo, tentam fazer chegar ou tentam colmatar as necessidades daquelas pessoas. Hoje, mais do que nunca, este é um tipo de trabalho meritório que vai ser necessário alargar. Mas eu não tenho noção da dimensão que esta crise vai atingir. Sinceramente, não tenho capacidade neste momento para fazer uma previsão. Eu penso que ela é algo de muito grave e temo pelo futuro. Temo por tempos muito difíceis. Sabe, uma questão que eu gostava de lhe colocar é assim, a Igreja brasileira, por exemplo, teve sempre um enormíssimo peso nas fases mais difíceis do Brasil, porque sempre esteve ao pé dos mais desprotegidos. A Igreja Católica, concretamente em Portugal, tem estado ao lado dos mais desprotegidos ao longo dos anos. Bastante. Ou estará mais agora? E vai aumentar consoante a necessidade, e está a aumentar. Mas a Igreja Católica, neste caso, tem ou é detentora de um grande número de instituições de solidariedade social, e nós sabemos disso e realmente... Com uma responsabilidade enormíssima. Exatamente. Quando o Estado Social está a desfazer todos os dias um bocadinho mais... Exatamente. Aqui em Portugal e na Europa existem estas comunidades organizadas e valem a muita gente, têm valido ao longo destes anos. Se vamos falar em países em desenvolvimento, penso que a Fátima tem conhecimento, nós vemos no meio do nada quem é que lá está, são comunidades religiosas, que não são necessariamente católicas, há outras, mas são as comunidades religiosas que estão nos tempos mais fáceis e nos tempos mais difíceis. Portanto, já estão a trabalhar há muitos anos.
Acredito que hoje, e é esse movimento que nós estamos a ver, está a crescer, porque realmente as necessidades estão a aumentar. E como digo, não sei o que vai acontecer, não sei se vamos conseguir valer a todas as necessidades. Agora, se cada um de nós, no seu lugar, a começar na sua casa, eu tenho responsabilidade com algumas comunidades africanas, mas não me posso esquecer daquelas que estão ao meu lado. Ao seu lado, naturalmente. Exatamente. Não é? Portanto, essas, porque são mais fáceis de ajudar em primeiro lugar, e se possível, vamos então valer um bocadinho que seja mais longe. Os portugueses são mais solidários agora? São solidários. Nós temos sempre a crescer o número de pessoas que ajudam. Muito obrigada a todos, muito obrigada por terem estado aqui a falar de questões que têm a ver com a religião, mas que têm a ver também com o dia-a-dia de todos nós, com as situações de dificuldades que passamos e com aquilo que nos move, que nos faz a todos procurar de alguma maneira a felicidade. Foi o Em Foco, muito obrigada pela sua companhia. Nós estivemos aqui então a falar dos jovens e da religião. Até para a semana.